O medo de começar imperfeito. Você não está travado porque não consegue. Você está travado porque acredita que só pode começar quando estiver pronto. E enquanto você espera o momento perfeito, o tempo passa, a coragem esfria e a vida fica menor. Se você tem algo dentro de você pedindo começo, fica comigo até o final, porque hoje a filosofia japonesa vai te ensinar uma coisa rara: como caminhar sem precisar estar perfeito. Alma bonita, bem-vinda ao canal A Viagem Dentro de Ti. Aqui a gente não conversa sobre perfeição, aqui a gente conversa sobre verdade. Agora eu convido você a ser inteiro neste momento, a respirar fundo e vem comigo. Esse 6º episódio da nossa série Os 7 Princípios Japoneses para Atravessar o Medo é talvez um dos episódios mais importantes. Por quê? O medo que a gente vai tocar hoje vive escondido atrás de uma palavra bonita: perfeccionismo. O perfeccionismo não é amor pelo certo, é medo. Muita gente pensa que perfeccionismo é qualidade, mas existe uma diferença entre capricho e perfeccionismo. Capricho é cuidado, perfeccionismo é medo. Capricho melhora, perfeccionismo paralisa. Capricho cria, perfeccionismo adia. Você se vê nisso? Em que área da sua vida você mais adia por querer fazer perfeito? Me conta. Brené Brown diz algo muito importante: o perfeccionismo não é uma busca por excelência, é uma armadura. É como se a gente pensasse: se eu fizer perfeito, ninguém vai me machucar. Só que isso tem um preço. Você não é machucado, mas você também não vive. A beleza do imperfeito, do incompleto e do humano. Existe uma filosofia japonesa maravilhosa, o wabi-sabi. Ela enxerga beleza no que é simples, no que é incompleto, no que tem marcas. O wabi-sabi é o oposto da vida de vitrine. É o oposto do tudo impecável. O wabi-sabi é um tipo de paz, a paz de não precisar provar nada a ninguém. Sabe, uma xícara antiga que já foi usada muitas e muitas vezes, aquela que tem uma pequena marca, um desgaste suave. Ela tem história. E história tem beleza. O wabi-sabi é esse olhar. O olhar que não descarta o que não é perfeito. E Carl Jung já dizia: aonde você tropeça, aí está o seu tesouro. O tesouro não está na perfeição, está no que te humaniza. Por que a gente tem medo de começar imperfeito? Vamos conversar com honestidade agora. Você sabia que o medo de começar imperfeito não é medo de errar? Então, o medo de começar imperfeito é medo do que o erro diz sobre você. Porque muita gente aprendeu lá atrás que errar era perigoso, que errar trazia bronca, que errar trazia vergonha, rejeição. Então, diante disso, o corpo aprendeu: se eu não fizer, eu não erro. Se eu não mostrar, ninguém vai me julgar. Se eu não começo, eu não falho. E aí você fica travado. Mas travado com justificativa bonita,
Eu só quero fazer quando eu puder fazer bem feito. Só vou fazer quando eu fizer bem feito. Só que não é bem feito, é não feito. Alain de Botton fala muito sobre o medo do julgamento. Como a gente vive tentando ser aceito por um tribunal invisível. E isso é exaustivo. Veja um exemplo. Veja se você se identifica com isso. Tem pessoas que recomeçar depois de sumir. Some por algum tempo e aí quer recomeçar. Tem gente que quer voltar a viver. Voltar a conversar, voltar a aparecer, voltar a ser social. Mas aí ela pensa, eu não posso voltar agora. Eu preciso voltar, mas vou voltar assim, incrível. Eu preciso voltar causando, preciso voltar sendo a melhor versão. E enquanto espera estar incrível, está na versão ideal, ela continua isolada. O perfeccionismo faz a pessoa exigir uma versão brilhante de alguém que ainda está cicatrizando. Quer ver outro exemplo? Tem pessoas que precisam ter uma conversa com alguém, ou com a mãe, com o pai, com alguém que ama, mas elas adiam, estão sempre adiando a conversa, porque querem dizer do jeito certinho, querem um texto perfeito, querem um momento perfeito. E a vida não dá esse palco. Às vezes, a coragem não está em falar bonito, está em falar, mesmo tremendo, mas com verdade. Vou dar aqui mais um exemplo. Tem gente que está infeliz onde está, no trabalho, no lugar onde mora, mas não muda. Porque a mudança não é garantida. E o medo diz, se você for, precisa dar certo. Mas a vida não é garantia. Vida, gente, é travessia. Começar um projeto criativo. Fazer um canal, escrever um livro, fazer uma obra de arte, desenvolver uma arte. Tem gente que carrega um sonho por anos. Carrega um projeto, uma ideia, um chamado, mas ela não começa porque ainda não está perfeito. Ainda não tem equipamento, ainda não sabe tudo, ainda não tem confiança, e assim o tempo passa, a vida passa, e ela não percebe que confiança não vem antes. A confiança vem depois. Nós citamos no episódio anterior uma frase do James Clear, que ele diz assim, né? Você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. E o primeiro sistema tem que ser pequeno. Pequeno o suficiente para você começar. Agora vamos praticar um pouquinho. Primeiro, você não precisa começar bem, você só precisa começar. O perfeccionismo te diz que o começo precisa ser bonito, mas o começo só precisa existir. Começar não é um ato de excelência, começar é um ato de presença. Quer um exemplo prático? Escreva, em vez de você escrever 3 páginas, escreva 3 linhas. Em vez de você preparar um discurso, envie uma mensagem. Em vez de você começar com a corrida, dê o primeiro passo.
Segundo passo: faça uma primeira versão, mesmo feia. Se a sua primeira versão for perfeita, você não está criando. Você está fingindo que nasceu pronto. Todo artesão começa errado e melhora vivendo. Quer uma prática? Faça uma versão que ninguém veja. Uma versão de treino. Uma versão só sua. Terceiro passo: reduza o tamanho do passo até o corpo aceitar. Seu corpo precisa concordar com o começo. Se você sente ansiedade, aperto, fuga, o passo está grande demais. Prática simples. Se você quer começar algo, pergunte: qual é o menor gesto possível disso? Qual gesto eu faria sem medo? Veja exemplo: abrir o documento, não escrever ainda, separar material, arrumar um canto, anotar uma ideia. Tudo isso é um começo. Quarto passo: crie um ritual de começo. Isso se torna uma âncora. O ritual diz ao cérebro: isso é seguro. Veja um exemplo de um ritual de 2 minutos. Água ou chá. Isso é uma preparação, tá? Você prepara água ou chá. Antes de começar, você respira 3 vezes. Abre o espaço e faz por 10 minutos e para. Isso é criar um ritual de começo. Isso é uma âncora. Então, toda vez que você vai começar, você começa com esse ritual. Isso já ajuda, né? Quinto passo: use o lema do Wabi Sabi para virar mantra. Eu não preciso ser perfeito hoje. Hoje eu só preciso ser verdadeiro. E agora, me diga, isso tocou você? Comenta aqui e escreve. Qual frase você mais precisa ouvir hoje? Qual passo você precisa dar hoje? Escreve nos comentários. Agora, depois dessa prática dos passos, vamos fazer um pequeno exercício guiado. Feche os olhos por alguns segundos. Pensa naquilo que você vem adiando. E, ao invés de perguntar: como eu faço perfeito? Pergunta: qual é o começo possível? E promete só isso: o começo possível. Talvez você não esteja adiando porque tem medo, não de falhar, mas de ser visto tentando. Mas o Wabi Sabi te lembra: tudo o que é vivo é imperfeito. O caminho não nasce pronto. Ele aparece enquanto você caminha. Não espere coragem total. Coragem total é rara. Espere apenas um passo, um gesto, uma pequena entrega. E quando você perceber, você já não está no mesmo lugar. Você não precisa estar pronto. Você só precisa estar presente. Amados, eu quero muito ouvir vocês, para que eu possa trazer temas interessantes dentro daquilo que vocês querem ouvir. Então, coloca nos comentários: esse vídeo fez sentido para você? Me conta.
O que vocês gostariam de ouvir aqui no canal? Qual tema vocês gostariam que eu falasse aqui no canal? Me conta. Se você indica para alguém o nosso canal, saibam que eu vou ficar muito feliz em ouvir vocês. Agora, quero te deixar o convite para assistir o último episódio, dessa série 7 Princípios Japoneses para Atravessar o Medo. E no último episódio, que é o próximo, nós vamos unir tudo, porque atravessar o medo não é um ato, é uma vida inteira em pequenos passos. Então, te espero no próximo vídeo. Vá em paz, alma bonita.